Estamos iniciando mais um Vox Popcast e o tema de hoje é as impressões da alma. Algo que emerge de dentro para fora, quem você verdadeiramente é. Porém, a questão é, você está seguindo a sua natureza essencial ou seguindo um script imposto pela sociedade? Você sabe como manifestar os seus talentos e encontrar o seu lugar no mundo? Um bom questionamento, né? Se conhecer, se encontrar. Então, se você está em um local, né, em um lugar na sua vida onde você não sente mais prazer no que você está fazendo, se você se sente pressionado o tempo todo, não consegue fazer o que você verdadeiramente gosta, está rolando aquela crise existencial, chega junto que a gente vai bater um papo sobre isso. E se você estiver na sua tranquilidade também, vem com a gente, comenta aqui e vamos dialogar sobre esse assunto, né, que vai dar o que falar. Verdade. Para falar sobre né, esse grande questionamento, eu convidei hoje Vitor Hugo, que já esteve aqui, né, despertando a consciência da galera no programa, que é instrutor de yoga, terapeuta vibracional e criador do método ATMA. 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 Que é alma. Que isso! Prof, tudo a ver. Tudo Incrível, né? Incrível. Daniela Freitas, que é terapeuta holística com extensão em neuropsicologia e analista comportamental. Um prazer tê-la aqui com a gente hoje, no dia do seu aniversário, né? Dá parabéns aqui para você. Obrigada. E Miriam de Paula, que é instrutora de yoga, meditação e autoconhecimento. Muito importante, né? A pessoa... Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Obrigada pela presença aqui hoje. Galera, só chegar mais todo mundo aqui mais junto do microfone, para o pessoal nos ouvir, porque a gente vai iniciar esse questionamento aqui agora, hein? A primeira pergunta de hoje é: o que são as impressões da alma? Bom, pessoal de casa, muito feliz de estar aqui. Esse tema surgiu numa conversa informal entre eu e Júlia, que veio realmente da alma. E assim, no dia que a gente estava conversando, né, me veio essa inspiração sobre o que seriam essas impressões da alma. E para mim, as impressões da alma nossa desidentificação com a mente, o nosso desapego, até porque alma é o que anima o corpo, né? A alma é o elo entre o corpo e o espírito. Então, quando você entende que a alma é um elo entre o corpo e o espírito, essa mesma alma que é como uma fonte, né? Uma fonte que jorra água, e esses rios, eles são as coisas criadas por essa alma. Você entende que as impressões da alma é a tua natureza essencial, a tua nota fundamental, é o que emerge naturalmente de dentro de você. Então, Incrível. Incrível. Daniela, o que é para você as impressões da alma? Quando fala assim, né, impressões da alma, a gente tem uma sensação de que a gente não precisa pensar sobre isso. Para você ter uma impressão da alma, o que você faz? Você abre um livro, você vai procurar conhecer ou você vai procurar sentir? Eu acho que é isso que a gente está muito desconectado. A gente conhece muitas coisas, né? A nossa mente está muito ocupada, muito acelerada, por isso a gente se perdeu dela e a gente deixou de sentir. Então, quando a gente deixa de sentir, a gente está muito distante e fica muito incoerente. O que é a nossa vida, de que forma a gente se alimenta, não de alimentação, mas do que nutre a nossa alma. A gente começou a se alimentar de coisas que não dão nutrição para ela. E a gente se distanciou muito dela, a gente se perdeu muito dela porque a gente tem muito medo, né? A gente vive num mundo de medo. Então, a gente prefere não sentir. A gente criou muitas formas de não sentir. Por isso que a gente está tão dolorido, adoecido, tão As triste. pessoas não querem experimentar o real mais, né? É aquele lance do virtual. E existe uma desconexão com a realidade mesmo. Né? As pessoas querem consumir, querem ficar na sua casa e consumir o conteúdo de uma galera que está viajando, mas a pessoa não está. E você, Sim. né? Você está vivendo o quê? Você está vivendo a vida do outro? Né? Um questionamento complicado. Miriam, o que é para você as impressões da alma? Eu fiquei pensando, né, na palavra impressão. Eu ia até procurar o dicionário, não procurei não, porque eu quis trazer essa impressão da minha própria impressão, né? Porque a impressão é aquilo que está, né? Aquilo foi impresso, está ali, né? E eu vejo, assim, que a alma é aquilo que você
dentro do que vocês colocaram, que o Vitor começou falando, né? É aquilo que você foi, que você é e que você será. Independente da época, né, que a gente vive, né, nessa correria, porque eu acho que tem muita pressa também envolvida nisso que o Daniel está falando, né, nessa desconexão, existe muita pressa, né, por tudo, porque a gente está vivendo um momento tecnológico maravilhoso, né, e nós estamos um pouco perdidos, né, todo mundo ficou um pouco perdido sem saber o que fazer com essa tanta tecnologia, com tanta informação, né, e eu fico feliz de ter, assim, esse tipo de discussão, porque para trazer de volta, né, aquilo que foi e será sempre. Exatamente. Independente das crenças religiosas ou qualquer coisa assim que venha, entendeu? Então, eu vejo assim que até a própria educação, como um todo, era antigamente, né, mesmo nos séculos passados, ela envolvia também esse conhecimento também, né? A ciência não abandonava esse conhecimento de quem é você, né? E depois, quando começou a separar, o homem começou a ficar perdido. Muito interessante você falar sobre conhecimento, que eu vou entrar numa parte filosófica que eu gosto bastante aqui, porque, segundo Platão, a alma era o conhecimento, né? Sim. A alma era o que estava ali no mundo das ideias, era o que era real, né? E quando isso se manifestava na nossa vida, ele já não era mais o ideal, né? Mas o seu ideal estava lá. Então você tem a visão dele, que a alma é o conhecimento, você tem a visão bíblica, que a alma é a sua essência, né? A sua conexão ali com o espírito, e você falou que a alma para você é o elo, né? Entre o corpo e o espírito. Então a gente tem várias visões da alma, mas eu acho que todas têm algo em comum, né? É essa conexão consigo mesmo, e é uma conexão, né, que exige conhecimento, é algo que não é, vamos dizer assim, uma coisa fútil, né? É a sua essência, acredito eu, né? Eu já vi também, dá licença falar assim, que você falou isso, eu me lembrei. Eu já vi em leituras, principalmente relacionadas ao yoga, né? E alguns mestres falando, eles não separam muito essa coisa da alma, entendeu? Eles não falam muito. Mas sim, existem outros conhecimentos também espirituais que falam do jeito que o Vitor falou, né? Da alma ser um elo e tudo, né? Mas em algumas filosofias eles não separam, não, tá? Eles, quando falam alma, já estão se referindo, falam mais assim, né? Na parte da Índia, assim, eles falam muito alma e espírito sendo assim, quase que a mesma coisa, entendeu? Mas ele também falou, mas ele tocou num ponto que eu também já li. Isso é o elo. Isso, que seria o elo. É porque, assim, o que acontece? Na visão platônica, né, é o dualismo. Né? Então, você tem ali o mundo das ideias, e aqui esse mundo seria o mundo sensível. Isso. Né? Então, aqui é a cópia mal feita desse mundo das ideias, simulacro, o mundo racional. Aristóteles já trouxe o indivíduo, que é a tradição não dualista. Né? Indivíduo vem de indiviso, que não divide. Né? O ser humano, que é muito a linha do yoga. Né? É o jogo não dual, que é bacana também. Mas pegando um gancho com o que Dani falou, e fazendo com que a gente também veja como isso reflete dentro dessa reflexão, quando a gente se distancia da alma, é porque nós perdemos a nossa inocência. E ao perder a inocência, a gente gera um sentimento de culpa, porque agora você sabe que você não é ingênuo mais. Então, essa mesma alma que ela na verdade, ela tem uma consciência, que aí eu vou chegar no yoga, que ela tem uma consciência que é o quê? A consciência é a tela, né? Sim. E as coisas, elas vêm e vão. Né? Um pouco do mito da caverna. Elas são como sombras. Inclusive, vou aproveitar aqui, o Igor comentou, será que estamos vivendo uma nova versão do mito da caverna por conta da tecnologia? Eu acho que tem tudo a ver, né? Então, puxando o que o Ítalo falou, então, assim, o que acontece no jogo dual que me deixa muito curioso? É porque, então, você tem a consciência da alma, né, que é essa tela onde as imagens ali refletidas, elas vêm e vão, só que aquilo que parece irreal é o real. Porque você está vivendo aquilo. Porque você está vivendo aquilo.
E nós acreditamos que o que é irreal, por exemplo, esse papo para muita gente pode ser irreal, ele é o real. E o virtual que tem potencialidade de ser, mas ainda não é. Então a gente vive com esse desejo de chegar lá e nunca permanecer aqui. Exatamente. Mas quem está aqui? Quem te pergunta quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Sim. É a alma. É essa vontade de você, do autoconhecimento. Exatamente, que a alma é crítica, ela é ousada. Então, por isso que eu acho interessante a tradição dualista, por isso, né? Esse lugar do eu e o segundo, né? Porque ela gera essa investigação. E também é muito bonita também a tradição, principalmente do yoga, né? Principalmente do Tantra, que tem o indivíduo que você e o todo é um só. Acabou o assunto. Sim. Não há separação. Não há separação. Nós Tudo vemos está a no separa- todo. porque nós vemos a separação em tudo por causa dessa Sim. dualidade, Sim. entendeu? Mas para o que é mais profundo, para uma mente mais profunda de conhecimento, não há separação, nada está fora. Sim. Inclusive, eu acho que vocês duas, né, têm esse background aí da meditação. A meditação nos ajuda a nos conectar com o todo? Nós três, né? Vitor, também, claro. Vitor da mesma Nesse linha ali, momento, que aqui na aprendeu conversa, eu e tal. tô me editando, né? Porque eu tô eu acho que flertando eu com o jogo posso dual, falar que eu sobre acho isso. muito interessante. Eu acho maravilhoso. Olha, eu falo assim, acho que todos, né, nós podemos falar um pouquinho disso, porque todo mundo tem experiência com isso. Nossa, a meditação, eu falo que antigamente eu falava assim, que era assim, yoga e meditação. Gente, vamos meditar agora, acabamos de fazer a prática, porque agora a gente a meditação vai ser a cerejinha do bolo. Hoje já não falo mais isso. Eu digo que a meditação é o próprio bolo, entendeu? Porque a meditação, dentro do conhecimento que eu venho tendo, né? Tem outras visões também. Ela é a parte mais importante do yoga, entendeu? Porque a gente pratica o yoga que a gente conhece no Ocidente para chegar até a meditação, para a gente ter uma saúde física, mental, Sim. comportamental, entendeu? E depois vocês vão falar, Vitor pode até falar do yoga pós-tapete, né? Que a gente fala yoga no Ocidente ainda é muito no tapete. Essa aí eu não conheço, não. Essa aí Vocês podem falar sobre isso. Eu acho que a humanidade, assim, acho que nunca precisou tanto da Pode puxar. da consequência do que a meditação causa em nós, assim. Acho que tem muita gente sofrendo, muita gente desconectado de sua alma, do que eu sou, né? Esse eu sou, eu acho que a meditação tem nessa visão que o Vitor falou, de eu vou olhar para mim, e eu vou me observar. E isso é muito reparador para o tempo que a gente está vivendo agora. Que a gente, acho que nós três aqui a gente falou sobre a correria, né? Sobre a pressa. E a gente tá com pressa, a gente tá correndo ou a gente tá fugindo? A gente tá fugindo da dor, a gente tá... na maioria das vezes a gente tá se distraindo. Tudo que é excesso, assim, até... tá muito bonito hoje, né? Tem muito glamour. Eu pratico atividade física, ou eu como bem, ou qualquer coisa que seja plausível diante da sociedade. Até isso, quando é em exagero, é uma fuga também. Sim. A gente não tá só correndo e fugindo. A gente tá se distraindo para fugir disso que eu sou, mas eu não reconheço. Ou está tão distorcido em mim que me causa dor. Né? Não tem aquele lance também que a pessoa acumula várias tarefas no dia pra não ficar sozinha consigo mesmo? Tipo, vou fazer várias coisas, né, preencher meu dia pra eu chegar em casa e só dormir. Tem gente que fala, né, eu vou pra casa só pra dormir. Não tem um tempo de reflexão. Nem que seja pra beber seu vinho ali, assistir uma série e tal, mas você consigo mesmo. É sempre uma atividade rolando em volta, né? E quando não tem essa atividade, o que a pessoa faz? Eu vou ajudar alguém. Então, tem muita gente que salva vidas de outra pessoa, assim. Sempre tem alguém na família que tá salvando a vida de alguém. Não, mas eu não posso fazer isso aqui por mim hoje, porque a minha tia me pediu isso, porque... E a gente percebe, assim, o quanto eu consigo me distrair de mim, não cuidar de mim, porque é muita dor, né? Seria muito difícil cuidar de mim, então eu prefiro sempre olhar para fora. Qualquer coisa que seja externo, eu consigo estar presente, eu consigo lidar, eu consigo olhar, eu consigo conviver. Tudo que está em mim, próximo de mim, onde eu encontro as minhas incoerências, as minhas fragilidades, os meus pontos cegos, até eu não quero ver, porque talvez eu não consiga lidar com isso. Mas aí é o que você está falando, pegando esse gancho que você está dizendo, aí a meditação ela vem
para trazer você de volta. A gente Trazer nunca você de precisou volta. tanto meditar e nunca foi tão importante falar sobre meditação, convidar pessoas, né? Tem um mito muito grande sobre a meditação, ainda no Ocidente, né? De que a meditação é pra gente não pensar em nada. E de que a meditação é muito difícil, eu já tentei, eu não consegui. E não Essa questão de esvaziar a sua mente, né? Fica parado. Vai esvaziar a mente. É, na verdade, para observar o que está na sua mente, né? É uma jornada, né? Eu acho a meditação é uma Às jornada. vezes Você... eu dou até o exemplo que é assim, da mesma forma que a gente não consegue cometer um suicídio, por exemplo, morrendo afogado, porque na hora que a gente começa a afogar, a gente volta para a superfície correndo, a gente não consegue observar que a gente tem pensamentos ruins e esses pensamentos continuarem ruminando na nossa cabeça depois que a gente conhece eles, porque o nosso corpo não produz veneno pra gente. Sim. À medida que a gente conhece isso, eles vão perdendo a força. E à medida que a gente vai conhecendo isso, como que a gente vai tratar de uma ferida na perna se a gente não viu que tem uma ferida na perna? E é interessante você falar isso, porque se você consegue estabelecer que, pô, isso aqui é algo que me faz mal, você mesmo já percebe, fala, ó, eu tô tendo um comportamento tóxico aqui, né? Eu tô vacilando. E aí, o que é interessante, assim, na meditação, sobre o autoconhecimento, isso tudo, é que primeiro você conhece. Então quando eu conheço eu consigo resolver? Não, você conhece. E aí você... Nossa, eu tô fazendo aquilo de novo. Nossa, eu tô pensando aquilo de novo. E ao longo prazo, você, depois de conhecer, você começa a ter consciência daquilo. E essa consciência é o que consegue transformar. Inclusive, ó, o Davi Taylor comentou aqui, o autoconhecimento deixa a vida menos difícil. Demorei para perceber que precisava desacelerar minha vida. Famosa produtividade tóxica. Exatamente isso que a gente falou, né? Que engraçado, porque eu tô já há uns dias para falar sobre isso até no meu Instagram. A gente tem muito cuidado, né? Eu mesmo, quando a gente vai acordar, vai gravar alguma coisa, bom dia, nosso dia tá bonito. Às vezes nasceu uma flor de uma orquídea na minha casa, na sua casa, né? Também tem várias orquídeas bonitas. Eu tô aguardando a minha brotar, está lá belíssima. E aí, às vezes, esse bom dia, nossa, nasceu uma flor aqui da minha orquídea, que legal, bom dia pra todo mundo. E às vezes muita gente vem, esse bom dia tá uma felicidade tóxica, né? Então, muito se fala na felicidade tóxica, né? Não pode. E tem muita gente que não posta o bom dia, né? Que seja interpretado como felicidade tóxica, mas posta entrando no trabalho 6 da manhã, saindo 10 da noite, sem comer, comendo de marmita e não sei o quê. Só que não tem ninguém falando produtividade tóxica. Isso aí é de boas, né? A pessoa fazer, por então exemplo. Tem muita gente falando de um tema e um outro tema tá ali, tá posto, só que ainda é invisível. É aquela questão, isso foi até uma das questões que eu e Vitor levantamos no dia. Você tem as impressões da alma, você tem quem você verdadeiramente é, e você tem o modo que você expressa essas impressões, né? E cada um tem o seu modo. E não tem nada de errado, né? Acredito eu. Acho que o pior é isso, você postar um negócio legal, pô, realmente, às vezes você ficou feliz, né? Pô, saiu a florzinha da minha orquídea e tal. Aí eu não posso expressar isso, né? Porque a pessoa vai me criticar, sabe? Esse medo da crítica também, né? Que a gente tem muito hoje em dia com as redes sociais. Sim. Puxando o gancho no que a Daniela falou sobre essas narrativas, né, que a gente vai construindo dentro da gente. E eu percebo que esse lugar desse ego, desse personagem é muito produtivo e tal, que tá com a agenda cheia, que tá sem tempo, tem até um glamour com isso, né? Nossa, eu tô com a agenda lotada, cara. Tô sem tempo. Então, assim, esse lugar, né, dessa identificação com esse personagem, que também se conecta com a identificação do salvador da pátria, é essa necessidade de ser acolhido, de ser amado. Essa pessoa tá dizendo, poxa, quero ser amado, quero ser acolhido, né? Tá difícil. Ela está em sofrimento, né? Mas aí ela se identifica com essa persona, e ela começa a criar uma narrativa, na maioria das vezes, com direção e sabedoria dentro de títulos, dentro de conhecimento, dentro das suas atividades. Sendo que a narrativa desse lugar maior, né, desse ser essência, desse ser consciência, é uma narrativa alegre, espontânea, criativa, restaurativa, de muito entusiasmo.
E a pessoa mostra outra coisa, né? Porque, Mas é na isso. verdade, se você... E aqui, Daniela é terapeuta, Miriam também, são lugares que, quando você está ali no set terapêutico, você tem que provocar a reflexão com muito cuidado. Porque, às vezes, se você tirar o salvador da pátria da vida daquela pessoa, você está tirando a vida dela. Essa questão do herói, isso é um arquétipo? O herói é um arquétipo. O que é arquétipo? O arquétipo é um reservatório de conhecimento. Então você tem ali o herói como arquétipo. O que o herói faz? Ele tem uma causa. Ele tem uma causa, ele salva a humanidade, ele é sempre bom e tal. Então essas características que esse arquétipo traz, ele pode se conectar com essa natureza essencial, né? Então você tem uma natureza de professor, tem uma natureza de terapeuta. Como assim, Vitor? Eu mesmo passei por isso. Uma vez eu encontrei com uma amiga da escola, aí eu falei, ela ia música e tal. Eu falei, não, tô devagar na música porque agora eu sou terapeuta, eu estou terapeuta. Eu falei assim, eu estou terapeuta. Ela, cara, você sempre foi terapeuta. Aí eu falei, A sua essência. A minha essência? Aí eu falei, sério? Ela falou, cara, teve uma vez que aconteceu um problema comigo e você esperou o problema acabar, você presenciou o problema e falou assim, você quer conversar? Fica à vontade, eu tô aqui. Tipo, eu não lembrava disso, né? Então, ou seja, conectando com o arquétipo, né? Digamos que eu teria o arquétipo do curador, né? Então, do terapeuta, né? Do cuidador. Sim. E tal. E aí eu trago essas características e tal, o temperamento fleumático, aí por aí vai, é outro assunto. Mas, assim, bacana pra gente... só para eu fechar assim, o pensamento sobre essas narrativas. Eu ando pensando muito sobre isso, porque muitas vezes a gente vai dando atenção, né? A gente esquece de se entender, de se atender, de priorizar as nossas prioridades, e a gente vai dando a atenção e perdendo a atenção do que realmente importa para o nosso coração. Sim. Porque essas distrações, elas, na verdade, elas são um convite para você entender qual a qualidade do teu desejo. Porque a alma também fala desse lugar, né, da qualidade do teu desejo, do que realmente está acontecendo no inconsciente. Sim. E você colocar luz no inconsciente, que é o que a Daniela colocou muito bem, é um ato de muita coragem, né? E precisa desse trabalho, precisa de uma constância para que haja um reconhecer, como você colocou, um acolher e um ressignificar. Você acha que as pessoas têm medo de descobrir quem elas verdadeiramente são? Com certeza. Porque é mais fácil. Todos trabalham com autoconhecimento nessa questão. Como é que é isso? Às vezes o trabalho de volta é muito longo. E é uma coisa importante também para se falar, que no autoconhecimento tem um glamour hoje também, né? A gente começou um movimento assim, antigamente, há pouco tempo atrás a gente ia para terapia, eu ia no psicólogo, eu ia cuidar da saúde mental de qualquer abordagem, e a gente não falava com ninguém, né? A gente ficava quietinho. Verdade, tinha vergonha. Né? Eu tenho um problema, então não vou falar com ninguém. Hoje não, a gente tá no Instagram, terapia em dia, né? Porque ficou legal. Eu fiquei uma pessoa muito analisada, e às vezes nem tá em dia. Bacana, muito bem resolvida, né? Na validação do outro, se eu faço terapia. Só que as pessoas com isso, elas tiveram a impressão, né, de que quando você entra no consultório de uma sala, que você vai fazer uma sessão de relaxamento, você vai fazer um sound healing, que você sai de lá feliz e contente. Nossa, muito bom estar aqui. E não é. Tem dia que não é bom. Sim. Você fala coisa, você percebe coisas em você que quando você entrou você não sabia. Só que você tem que ir embora tendo que se articular e elaborar aquilo dentro de você. Então, não é um caminho de autoconhecimento florido, uma estrada bonita, onde você vai deslizando. Não, tem vários espinhos no caminho. Tem coisas em você que você não sabia nem que doía, né? Sim. Você não sabia nem que você precisava transformar, que você precisava ressignificar, que você precisava perdoar em si, né? Então, não é um caminho florido e tranquilo. É um lugar que você vai para enfrentar, né, você no espelho. E não é de um dia para o outro também que você vai resolver tudo. Né? Não é de um dia para o outro. E não é você no espelho
a gente às vezes se veste diante do espelho, principalmente na nossa era de vários compartilhamentos em rede social por dia. Não é o espelho que a gente está acostumado, o nosso diário pessoal, Instagram, rede social. Nesse espelho terapêutico, não é os seus seguidores que te validam, porque ali é muito fácil, né? Sim. Tem um filtro, tem uma roupa adequada, tem isso, Tem a iluminação. aquilo. Você se forma como você bem quiser e as pessoas vão acreditar. Agora, o espelho dentro da terapia é o espelho que você não engana. É o espelho que não importa o que você faça, você vai olhar para você, independente do que você veste, independente de quanto tem na sua conta, independente de quem são os seus amigos. E às vezes é muito dolorido olhar esse espelho e às vezes enxergar, nossa, quem eu sou, quem eu gosto de ser, quem eu funciono legal no mundo, o serviço que eu quero fazer no mundo, né? A existência que eu tô. Nossa, eu tô tão distante disso, como é que eu faço pra voltar lá? Porque eu já construí tanta coisa, né? Sim. Eu tô num trabalho que me faz isso, eu tô casada com uma pessoa que isso, meu ciclo é esse. E se eu falo determinadas coisas que estão na minha alma, nesse ciclo, nossa, as pessoas não vão nem entender. Então, às vezes, a gente tá num caminho tão distante do que é a nossa alma, o nosso ser ali íntegro, que a gente se despedaça para ir para o mundo. E aí depois a gente não se encontra. E o resgate na terapia é esse. Pegar todos esses pedaços. Então, Fazer a tem pessoa dor. enxergar, né? Tem enfrentamento ali. É catar os caquinhos. Eu falo, vamos catar os cacos, né? Porque estilhaça um pouquinho. E quando a gente Exatamente. fala assim, nossa, é uma ideia trágica, né? Mas é a ideia real, assim, não tem muita gente, assim, inteirinho pelo caminho, não. A gente tá bem fragmentado por dores não tratadas, Sim. por conflitos não enfrentados, por detalhes do nosso dia a dia, que eu sempre falo isso, a maior dor, a maior decepção, o maior abandono, a rejeição, tudo de ruim, assim, o medo, ele tá no detalhe. É no detalhe E às do vezes dia a você nem dia. mesmo percebe, né? O quanto aquilo te prejudicou na sua vida, Por aquilo que te a gente machucou. não percebe? Porque a gente se distrai. Sim. A gente se Nós distrai somos muito. campeões em distração. Distração. Quando eu falo assim, né? Vamos tentar meditar. E meditação é um treino, né? Precisamos treinar. Como nós ficamos tão bons em distração, né? Podemos ficar bons também na meditação. É treinar e fazer. Sim. Ela falou uma coisa assim, ela estava falando ali, lembrei. Agora, sobre esses caminhos, né? De agora as pessoas... Agora virou glamour, né? Estou na terapia e tal. Eu acho também... É o próprio yoga, né? Tô fazendo yoga e tipo... virou um glamour. Mas, porque o artista faz e mostra. Exatamente. Mas eu acho também que nós estamos num processo, entendeu? Então, assim, eu acho que nós estamos num processo de conhecimento ainda também, o próprio humano, entendeu? A gente não reconhece o outro como no yoga a gente fala, né? O ser que habita em mim, né? Saúda, né? Ver o divino que é em você. A gente ainda está sem entender. Até eu falando, eu sabe? Ainda estou trabalhando isso também. Entendeu? Então, assim, esses caminhos da pessoa ainda estar no glamour disso ou daquilo, acontece, eu vejo, né, que o que está acontecendo também com a internet, que as pessoas ainda não sabem usar, elas vão postar coisas que ainda não estão inteiras naquilo ali. Então, acho que a gente ainda o ser humano está se organizando ainda, entendeu? Sim. Então, eu vejo ainda que a gente ainda está um passinho ainda de formiga, mas que a gente vai chegar, entendeu? E constantemente estamos, né? Porque constantemente somos bombardeados por novas tecnologias, né? Sempre tudo é uma grande novidade, né? Diariamente. Sim. Então, a pessoa tem que se adequar e tem que achar o seu lugar mesmo. Comentário aqui, ó. Esse medo de críticas já me atrapalhou muito. Por vezes, é preciso chutar o balde para não surtar. Somos multifacetados, porém nem sempre isso é aceito por nós mesmos. O Igor comentou aqui. E Fábio Salvador, é necessário entender que a meditação começa antes da própria prática. Olha aí, ó. Começa quando entendemos que precisamos nos atentar para dentro e manter a mente nesse foco antes, durante e depois da prática. Porque realmente, né? Não é só você ir ali, passar uma horinha e acabou já. Tipo assim, hashtag tá pago. Não é sobre isso, né? A gente falou do yoga após, né, tapete, né? É isso que ele está falando, entendeu? É um constante, né? Quando você vai no tapete lá, você vai só se fortalecer, mas você já está praticando. Né? Sim. É isso que é a nossa maneira, assim. Agora eu queria puxar um assunto aqui, né? Sobre essa questão das pressões da sociedade, pressões familiares, pressões no relacionamento, que distanciam você de você mesmo.
Aí uma questão, até, né, a gente conversou sobre aquele filme, Natureza Selvagem, Sim. onde, né, para quem não assistiu, é um jovem que, após se formar na faculdade, sofre uma pressão, né, do pai para seguir a carreira, só que ele pega todo o dinheiro que ele tinha, doa para caridade, tipo assim, desaparece. O plano dele é ir até o Alasca. E ele tem experiências incríveis no caminho, né? Ele não queria seguir aquele padrão, não queria seguir o script, né? Pautado pela sociedade, e seguir o seu caminho. Claro que essa é uma situação extrema, né? O cara foi pro Alasca, o cara teve experiências maneiras, né? Não vou dar um spoiler no final, talvez não tenha sido melhor, né? Mas eu acho que passa uma mensagem incrível, né? De você ir atrás de quem você realmente é. Porque senão, aí a vida é isso, a vida é só trabalhar, é fazer dinheiro, eu não acredito que seja. Sim, aquele filme, esse filme, né? A Natureza Selvagem, realmente é baseado em fatos reais, e o ator ali, né, você sente no olhar, na performance, que ele está traduzindo uma natureza selvagem. Então, a natureza dessa pessoa, né, que gerou essa inspiração no roteirista e tal, enfim, na equipe, tinha uma natureza selvagem, né? E estava ali encaixado nos padrões. Então imagina o tamanho da coragem dessa alma, né, de desconstruir, descriar todas essas pressões que para ele com certeza eram prisões que impediam ele de produzir, né, dentro da impressão que já existia na alma dele, que trazendo para o arquétipo, é o arquétipo do louco. Ele é o arquétipo do louco. Fala mais sobre o que é esse arquétipo. Ele é o arquétipo do louco, porque o louco é uma montanha-russa emocional, ele é movido pelo coração. Então, assim, quando você coloca a cabeça na sua vida, você se distancia do louco, aí você, digamos, queria para um arquétipo do mago. Né? O mago, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem ali, né, toda uma alquimia do ser, uma alquimia, né, com os elementos. Então, o louco não. O louco, ele só tem o coração, né? O que seria essa dinâmica entre o mago e o louco, né? É como se fosse um jogador de futebol. Já repararam? O jogador de futebol, às vezes, quando ele vai bater um pênalti, ele erra. Mas no treino, ele acertou todos os pênaltis. Porque no treino, ele estava no coração. No jogo, ele estava na cabeça. Não posso errar. Gente, eu fazendo minha prova no exame de direção. É bem assim. Então, assim, o louco, ele é movido pelo coração. Então, essa pessoa, né, que teve ali essa jornada, ela estava movida 100% pelo coração. E aí, eu queria trazer para a gente aqui hoje também, ainda sobre o jogo dual, esse lugar da alma e o lugar do corpo. Porque a gente que está no cenário do autoconhecimento, muitas vezes a gente carrega em nossas palestras, nossos atendimentos, o despertar de consciência através do seu eu verdadeiro. Mas muitas vezes a gente está identificado com um eu que não é o eu verdadeiro, mas a gente acredita que é o eu verdadeiro. E como que é isso, né? Como você sabe o que é a realidade? É a vibe positiva, né? É a felicidade tóxica, enfim, é da namastê para tudo. Então, assim, existia, óbvio, dentro desse cara que tinha uma natureza selvagem, uma coragem, uma ação do coração, mas existia também dentro dele um grau ali de irresponsabilidade. Isso que eu ia te perguntar, qual é o limite para você seguir também os seus desejos mais íntimos? Né? Pois é, então, eu vejo dessa forma, né? Os desejos, eles estão aqui e eles, na verdade, eles são o quê? É uma energia vital, né? Na linha freudiana é isso, o desejo é libido, é uma energia vital. É o que nos trouxe aqui também, né? Nos trouxe aqui foi o ego, mas o desejo que nos mantém aqui agora, desejantes, vibrantes e brilhantes em ter esse papo. Mas muitas vezes o desejo, aí cortando para o que a Daniela falou, o desejo, ele vem para atender uma necessidade do teu eu mais profundo. Só que, como você não mudou o teu comportamento para atender a mesma necessidade, você vai para o arquétipo do louco. Você não entra nas dinâmicas de troca da vida. E aí você pode... o que era coragem pode ser audácia, entendeu? Que é a ausência total de medo. Entendi.
Por isso que o final dele não é tão então. legal. Mas assim, é só para terminar, mas assim, então a gente tem que tentar entender o seguinte, que somos seres multifacetados, existem os papéis, a gente está aqui, eu estou no papel de terapeuta aqui, né? E a gente vai transitar por esses papéis sim, mas é interessante que a gente não se identifique com esses papéis, nós não somos esses papéis, e entender que na terapia você não está tratando, você está tratando a alma, meu eu, na verdade você está tratando essa alma que anima esse corpo esse que tem suas necessidades básicas de sobrevivência no campo social, no campo relacional, no campo profissional, e também atendendo essa alma que ela não só quer conectar-se a si, desse lado, desse eu ego, ela quer se conectar a algo maior. Então, conjugar essa alma com o corpo, eu acredito que seja dinâmica, que atenda esse despertando que a gente tem. Então, o ego seria o desejo. E a alma é a essência? O ego é o centro da consciência. Sim. O desejo, né? O desejo é nossa energia vital. Então, assim, o sopro vital é a alma. A alma, ela, na verdade, ela está em constante desejo. Entendeu? Ela é ousada. Sim. Ela tem um desejo de avançar. Ela tem um desejo de trair para evoluir. Ela tem um desejo de transgredir a tradição de uma família que muitas vezes te encaixou num padrão que não faz sentido para a tua natureza selvagem. Entendeu? Mas segundo também a psicanálise, né, a ideia freudiana, nós temos desejos doentes, né, que até desse gancho do ego, né, vem dos nossos desejos inconscientes. Então a gente somos seres muito desejantes, né. Nosso desejo é quase que imparável, as coisas que a gente, inclusive, tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente deseja, porque a gente tem muita potência de força nesses lugares, mas lembrar que temos muitos desejos doentes, não são todos os desejos que a gente tem que devem ser realizados. Assim, não, então eu tenho esse desejo, então isso está vindo da minha alma e eu tenho que realizar. Não, vamos primeiro na terapia, vamos ver se é um desejo doente ou não, né? Porque não é todo desejo, porque o desejo é uma demanda. Sim. Então você vai realizar e vai ter outro, vai realizar e vão te cobrar de novo. O seu desejo não é o seu propósito. Né? Não. E assim, a Daniela falou uma coisa interessante, o desejo demanda, e é mesmo. Eu acho que a gente tem que aprender a canalizar o desejo. Porque ele está aqui, né? E o que eu vejo muito em terapia? Todo mundo procurando por um alívio imediato desse lugar desejante, né? Então, se você cortar para todas as áreas da vida, existe um desejo no desejo. Muitas vezes o desejo de desejar, né? De ter esse lugar do que eu preciso, que muitas vezes não é uma necessidade. Eu preciso disso para isso. Não, meu relacionamento vai melhorar se eu fizer isso. Não, porque eu preciso de uma viagem. Então a gente está sempre desejando alguma outra coisa. Você acha que é meio que tapar um buraco? Para atender esse vazio existencial. Esse desejo, eu quero desejo para desejar. E aí ela falou relacionamento, você falou relacionamento. E aí eu desejo e aí eu entro numa relação. E aí depois que isso se torna atendido, esse pedido de demanda, eu quero desejar de novo. Porque esse aqui o gênio da lâmpada, né? Esse aqui eu não desejo mais, porque a gente quer desejar. Sim, e existe uma projeção também, até nessa questão do relacionamento, né? Você tem uma imagem da pessoa que às vezes não é o que a pessoa é, mas você tem tanto aquilo na sua mente, você deseja tanto aquilo, né? Que você cria toda uma história na sua mente. Que é para aquele ser humano. Eu imagino que deve surgir muito. Você já viu visão do Tantra um pouquinho? Do Sim. Tantra Yoga, que eu aprendi um pouquinho com os monges, né? Um pouquinho assim. O que acontece? É uma visão de que, quando a gente... Vou falar assim, existem chakras, tá? Dentro do yoga são conhecimentos de centros energéticos, né? Então, nessa visão, nós temos 7 principais chakras, né? E cada chakra, ele vai ter os vritis, né? Que são as tendências mentais. Existe um chakra que é o chamado, aqui chama básico, né? Que é o Muladhara chakra, né? Que é a base. Ele tem 4 vritis,
4 tendências da mente. Então, cada um vai ter um número de VRITs, né, de tendências mentais, e essas expressões que a gente tem na vida toda, tanto alegria, felicidade, tristeza, tudo são VRITs. Entendi. Tudo que a gente conhece. Então, existem 1000, na verdade, entendeu? É uma conta assim meio louca, né? 50 vezes, mas vamos deixar, 1000. Dentro desse conhecimento, quando você fala em desejo, me veio logo essa... Sankalpa, no sânscrito, né? Não, porque olha só, você tem ali 4 VRITs, né? 4 tendências mentais, são 4 desejos lá embaixo. Você tem desejo físico, mental, psicoespiritual, ou intelectual, psicoespiritual. E como equilibrá-los? Pois é, incrível. Agora você tocou exatamente no que daria seguimento a um estudo disso. Seria o quê? Alimentação. Sim. Meditação, que você vai entrar no controle, né? Não é de controlar o pensamento, mas de você talvez entender um pouco mais de quem é você. E quando você entende um pouco mais quem é você nessa visão, você começa a estimular quem? O quarto, vamos dizer, que está escondidinho lá, que é o psicoespiritual. Que aí você vai entrar em conhecimento da tua essência, quem é você realmente. Sim. Que quando a gente fala quem é você, a gente não identifica com o ego. Porque os outros 3 estão estimulados pelo ego. Então, os arquétipos, são as personalidades, tudo isso dentro dessa visão espiritual é tudo ego. Porque nós não somos nada disso. Nós somos, na essência, que eu digo assim, de onde é aquilo que você foi, Sim. é e será quando você abandonar esse corpo aqui. E tudo isso vai ficar. Agora eu tenho um questionamento, por exemplo. Lindo, né? A gente falou sobre isso, né? Sobre essa questão da alma. Você falou que tudo vai embora e isso vai ficar. Então, por exemplo, eu tenho um propósito de vida agora. Eu vou continuar a ter esse propósito? Ou esse propósito só vai ter que se realizar agora, por exemplo? Eu quero essa questão da alma, né? Falar isso assim, porque pode ficar enquanto Sempre em que sentido? tipo assim, a gente está vivendo nossa vida. Quando você não estiver mais nesse plano Quando a gente não existencial, estiver mais no outro. plano, exatamente. É nesse sentido que você está falando? Nesse sentido, o que Eu acontece? entendi. Assim, algumas vertentes espirituais dizem que esse propósito, né, é um chamado para um serviço, né? E eu acho que dependendo de como você exerce, se dispõe a estar a serviço, né, de uma obra espiritual, de como você responde, de como você trabalha nisso aqui, você pode escolher outro propósito quando você estiver, né, em Maneiro. outro plano. Quando você estiver designado para outro plano. Agora, por que eu puxei esse gancho? Porque eu quero falar do filme Soul, né? Eu sempre tento contextualizar aqui foi de com propósito. obras da cultura pop. Então, eu quero falar sobre esse filme, que é o filme da Pixar, é uma animação, né? Que fala muito sobre propósito. Ele conta a história, acho que é Joey, o nome do personagem, e esse cara, ele é um professor, né? Só que professor de música, só que o sonho dele é ser um artista. O cara quer tocar lá na noite, nas bandas de jazz e tal. Só que ele sofre aquela pressão da família, né? Pô, você tem que ter um emprego fixo e tal. Porém, ele tem uma grande chance. Uma chance de tocar numa banda, né? De fazer de fato o que ele queria fazer, ser um artista, né? Mas o que acontece? A caminho de realizar esse sonho, ou esse propósito, né? Ele sofre um acidente, ele fica em coma, né? Claramente a gente estava se tratando de uma animação e tal. Tem todo aquele lado lúdico, mas meio que mostra o caminho da alma dele, meio que indo para uma triagem, né? Para ver se volta ou se não volta para a Terra. Como ele descobriu esse propósito dele, como ele teve esse lance desse autoconhecimento, né? Mesmo que nos últimos momentos, ele quer fazer de tudo para voltar para a Terra. E ele encontra lá, tipo assim, outra alma que não tem propósito e tal. Então, você vê que é um filme que é uma animação, mas que traz, né? Traz uma mensagem muito interessante pra gente. Que é trata exatamente dessa questão, da conformidade com o que a gente tem hoje, não ser uma coisa tão legal pra você, né? E sobre você ir atrás dos seus sonhos mesmo. Mas eu não assisti o filme, tá? Mas assim, te escutando falar sobre... me veio à mente, assim, o apego, né? E eu acho que isso é uma das causas do nosso sofrimento nesse mundo. Então, na imagem que ele, né, desencarna e tem consciência do desejo dele, do que ele quer, e ele se apega a isso. E isso causa sofrimento nele. Porque ele quer voltar, e ele né? quer voltar. A todo custo. Então, eu acho que isso causou sofrimento nele e isso é uma das causas do sofrimento humano, assim. É o apego, né? Vou falar assim, que ela falou, tem a ver também, tem tudo a ver.
A causa do sofrimento, segundo a filosofia budista, é a ignorância. É o desconhecimento de quem é você. É o quarto caminho Entende? óctuplo, né? Que eu acho que no budismo fala. E se você pegar a etimologia da palavra ignorância, né? É de quem ignora, né? Desconhece. Exatamente. E a gente ignora muitas vezes essas interferências, essas projeções, essas identificações. E eu acredito que existe um exercício a ser feito nesse momento, que é da aceitação. Né? Quando você aceitar, você vai sair da frente do teu ego e a tua consciência vai começar a responder por você. Olha o dedinho dela. É porque Sim. essa aceitação, para quem está nos ouvindo, pode parecer como aquele jargão que a gente ouviu um tempo atrás, né? Aceita que dói menos. Entuba de qualquer jeito, Sim. engole e não fala nada. Mas não é sobre Não, isso, não né? é sobre isso. Aceitar é compreender para Isso. aceitar. É de uma forma, um Entender o aceitar processo. com Isso. compreensão. Sim. Eu Sim. compreendo. Compreendo isso aí. E aí eu aceito, que é também uma coisa que está no livro iniciático do Zen Budismo, que é sobre amar é compreender, é o nome do capítulo. Amor é compreensão, é uma coisa assim. E que fala disso, que a gente só consegue amar o que a gente consegue compreender. Então, se a gente precisa aceitar uma coisa em nós, a gente precisa de amor em nós. Aí Então, você sai da ignorância, né? Quando você Sim. começa a reconhecer, você sai da ignorância. quando a gente compreende, a gente não ignora. Exatamente. E você falou sobre o amor, né? E uma questão muito importante que eu acho que hoje em dia é muito fácil você falar que você ama alguém, você ama alguma coisa. Mas será que você ama mesmo? Será que a pessoa sabe o que de fato é, né? Esse amor? Às vezes você ama a projeção, né, da pessoa. O próprio eu te amo é uma forma de dizer simplesmente que, verdade. nossa, eu me sinto tão bem com você, eu me acho linda com você, eu Sim. gosto de estar com você. Isso tem muito a ver comigo, não Sim. tem a ver com o outro, né? O eu te amo é uma clássica do eu tô falando só de mim. Sim. Quero mandar um salve aqui para grande Adir, que está nos acompanhando. Sempre acompanha aqui o podcast, falou boa noite, falou papo interessante. Fábio Salvador, um claro exemplo de como a pressão familiar e social causam feridas psicológicas. É o que acontece no filme Cisne Negro. Inclusive, eu estava assistindo ontem esse filme, né? O filme é forte. É fortíssimo, né? E rola aquela pressão sinistra da mãe sobre ela e ela, né, não aguenta a pressão. Será que ela queria aquilo mesmo? Será que ela queria ser uma bailarina de sucesso, né? Sim. Ou será que é pura pressão? É interessante isso. Igor, o desejo-demanda se relaciona com o consumismo? Sim. Como é que é aquilo esse lance? Aonde que a gente dá vazão pro desejo, né? Sim. Onde que você canaliza ele. É tipo, tô triste, vou fazer umas comprinhas ali. Tô triste, vou beber. O Tô clássico. triste, vou ver série. Tô triste. Não, mas não pode beber quando tá triste? Como assim? Tive uma crise existencial. Davi Taylor falou, esse filme foi um tapa na minha cara. Não sei qual foi, se foi o Soul ou se foi a Natureza Selvagem. Mas ambos eu acho que dão um Sim, tapa os na dois, cara, os né, dois. da pessoa. E agora eu quero perguntar pra vocês o seguinte, a galera aí que não se sente adequada, né, a galera que se sente, vamos dizer assim, deslocada da sociedade ou que a sociedade considera como padrão, o que essa galera pode fazer para encontrar o seu lugar no mundo? Olha, eu acho que uma coisa que está causando muito sofrimento de várias formas, impacta, né, na pessoa de várias formas, em todas as idades, é comparação. Então, isso de não ser aceito, de não ser validado, de se sentir mal, e eu sou inferior, e eu não sei me... Comparação. Verdade. A gente precisa sair, porque eu falo a gente sempre, né? Porque mesmo, né, estando na terapia, a gente está na busca constante também de evolução, de transformação. Então, eu sempre coloco a gente. A gente precisa se distanciar disso que é comparação, da forma com que a gente olha o outro e a gente quer colocar uma régua entre o nosso tamanho e o tamanho do outro. Isso está causando muita É dor. verdade, é verdade. Eu fiz uma live uma vez sobre isso mesmo, sobre a comparação e os danos que ela causa para nós, né? Que todo esse desejo, né, de você acaba sendo quem você não é e acaba Sim. sendo quem o outro é. E aí você se desconecta totalmente, né? Porque a comparação, ela acaba despertando
eu me comparo e eu começo a competir. E para eu competir, eu sou capaz de me tornar algo que eu não sou, só para eu me sentir melhor com você na competição que eu estabeleci. E às vezes a pessoa nem sabe, né? Que você tá... O que importa para mim é competir com você. Não é ser quem eu sou mais. Sim. E é impossível você ganhar uma competição que a pessoa nem sabe que tá participando. E você, quando você não é você mesmo. Então você tá ganhando o quê? Você só se perde. Eu até falei também ontem uma coisa também sobre isso, que eu gosto muito de falar nisso, sim, porque me preenche meu coração. Quando eu falo assim, o que faz cantar o teu coração? Eu aprendi a ouvir isso, entendeu? Pra mim. E aí comecei a falar para as pessoas, o que faz cantar o teu coração? Sabe? Que a gente quando vai fazer o processo, né, de desejo pela comparação, você não está ouvindo o teu coração. Ele não vai cantar naquilo que você está propondo, porque não é o seu. A tua alma, ela reconhece Sim. o que é verdadeiro. Então, se você faz alguma coisa que faz cantar o teu coração, você sabe. E como que você sabe? Porque a tua alma sabe, ela entende o que é verdadeiro. E é perceptível, isso. todos à sua volta percebem, né? Se você sabe quando não é verdadeiro. Sim. Exatamente. Ó, E o que outra não é verdadeiro, coisa. ele não permanece também não. Sim. A tendência é quebrar. Não tem força, né? Eu vi uma frase uma vez que era assim: eu adoro ver, por exemplo, uma pessoa falar sobre as coisas que ela ama. Porque é perceptível quando a pessoa gosta daquilo, né? Quando a pessoa está na sua vibe. Só olhar pro E não é corpo uma da pessoa, ilusão. né? O olho diz. Ninguém finge brilho nos olhos. Essa pergunta devolve brilho nos olhos na hora, porque a gente está tão distante do que é de verdade. Não, mas o que faz seu coração? O que faz cantar teu coração? Brilha na hora, porque você lembra. hora. Sim. Você se devolve isso na mesma hora. É bacana o que a Daniela falou de lembrar. Eu acho que o propósito de vida, conectando um pouco com espiritualidade, está muito relacionado a lembrar. Esses dias eu encontrei com um amigo meu na rua, e aí a gente tocou muito tempo juntos e tal, e aí eu comecei a me lembrar das coisas que a gente fazia, dos ensaios, e aquilo foi me preenchendo, né? E eu percebi que ali eu estava experimentando uma fonte inesgotável de amor que eu nem conhecia. Muito legal isso, né? Muito interessante. E a gente foi lembrando, né? Então, assim, cortando aqui pro nosso podcast, eu acho que é lembrar também, né, que existe essa consciência, né? Essa consciência que é, na verdade, é aonde guarda todo esse conhecimento ancestral, né? E existe essa alma que anima e existe também uma vida que habita em nós. E sobre o propósito de vida, tanto pessoal, profissional, espiritual, porque às vezes a gente fica muito no propósito de vida, parece que está relacionado a alguma missão, a alguma coisa relacionada a ajudar o planeta, então, enfim. Você pode também, né? Pode. Eu penso assim, a gente que é terapeuta, a pessoa primeiro tem que trabalhar na esfera do eu, tem que resolver o eu. E assim, o eu é você para com a sua família para com você para com a sociedade, você nas pequenas coisas e tal. E eu percebo que ali, quando você está trabalhando na esfera do eu, naturalmente, as suas aptidões, a técnica e a prática, elas emergem de dentro de você, inspiradas pelo talento. Porque é natural. Entende? Só que o que acontece com a gente? A gente, muitas vezes, quer resolver a esfera do nós, não resolveu a esfera do eu. E aí, quando você vai atuar no campo da esfera do nós, o que campeia no teu coração não emerge, não dá tempo. Porque você está no outro conhecimento e não no autoconhecimento. Entende? Então, eu acredito que a gente precise realmente ser muito honesto e muito transparente com você mesmo, ter humildade para dizer: olha, eu ainda preciso caminhar um pouco mais, né? Um tempo atrás, alguém me perguntava, só no relacionamento, eu sempre dizia, estou me preparando para o amor. Porque eu percebi ali uma disfuncionalidade de mim para com o outro, dentro das minhas projeções, das minhas expectativas. Eu comecei a mudar a minha perspectiva e me relacionar melhor com o amor. Não tem aquela questão, se você não ama você mesmo, você não pode amar. Exatamente. Eu não tinha muito bem resolvida a minha relação com o amor, né? Então, tinha muito desejo da minha parte, mas não tinha uma relação sincera com o amor.
Aí você entrou naquele campo da sair da ignorância. Sair da ignorância. Eu falei, tema, eu né? vou sair daqui, sabe? Então, eu acredito que seja dessa forma, e o que eu estou compartilhando aconteceu comigo, né? Eu sempre fui da arte, da música, e um belo dia eu fui fazer um trabalho para o Sesc, e aí eu estava na expectativa de fazer a oficina de poesia para as crianças no pátio da escola. Não teve como ser no pátio, tinha que ser dentro da sala de aula. Aí a professora falou assim, você se importa de fazer na sala de aula? Eu falei, não, tudo bem, não é ideia, né, e tal, mas fiquei até meio chateado, assim. Mas só que, de repente, eu que estava acostumado a subir no palco, a cantar, já cantei para mais de 10 mil pessoas, e como é que eu estava muito feliz, eu estava irradiante dentro de uma sala de aula. E eu não queria sair dali, não queria que acabasse. Aí eu olhei para a professora e falei, eu tenho até qual horário? Não, você pode ir falando. Ela ficava assim, você é professor, não sei o quê, não sei o que lá. Ali eu descobri que eu gostava muito de comunicar, de falar, de expressar e tal. E aí, depois disso, eu saí da frente do ego. Eu esqueci mercado fonográfico, indústria fonográfica, a música que vende. Não, eu só saí da frente. Não, e daí vem a importância também de você ter novas experiências para você saber do que você de fato gosta, né? Porque sem experimentar você nunca vai saber. Exatamente. Galera, o nosso papo foi maravilhoso. Foi muito mais do que eu esperava. Eu já tava, né, o dia inteiro pensando nisso, porque é um assunto que eu gosto bastante, eu acho que é super importante. Então eu quero agradecer muito a vocês por terem vindo compartilhar esse momento icônico aqui comigo. Quero pedir para vocês deixarem o Instagram de vocês para a galera acompanhar o trabalho de vocês, né? E ter esses insights mesmo sobre sua própria vida, né? E espero que a gente tenha ajudado a galera também a, pelo menos, iniciar, né, esse processo do autoconhecimento. Pelo menos o questionar, né? Será que eu deveria, né, explorar mais o meu eu? Então, eu quero iniciar aqui com o Vitor Hugo para deixar aí o seu @ para o pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez. Sinto-me em casa, ainda mais com essas duas lindas aqui que já são da nossa casa, né? E o meu @ é Vitor Hugo Terapeuta. Miri. Agradeço também, né, a presença aqui. E eu gostaria até... Posso fazer um convite ou não? Posso? Acredito. Meditar com a meditação, já que a gente falou tanto de meditação, uma meditação coletiva. É que a gente sai da casa da gente e vai lá no espaço fazer uma meditação, que é gratuito, tá? Toda quarta-feira às 19h30, tá bom? E pode entrar lá no Instagram, @espaço yoga Ananda. Tem várias coisinhas lá legais pra vocês. Muito legal. Daniela? Gente, boa noite pra vocês. Eu amei estar aqui no dia do meu aniversário. O meu Instagram é Daniela Freitas Terapeuta, tá? Tem vários conteúdos lá. Muito obrigada a vocês. Um prazer estar aqui com esses dois profissionais que eu admiro longa data. É isso, galera. Estamos finalizando mais um Vox Popcast. E você já sabe, né? Quinta que vem, 7 horas da noite, estamos juntos de novo. Valeu!